Ah, quem diria, hein? Você participando de um desafio da UFJ, Universidade e Sociedade. Então, qual que é a contribuição que a gente pode oferecer? Parabéns, parabéns por chegar até aqui. E isso é muito importante para todo mundo, para você e para a gente e para a sociedade, para a comunidade de Jataí. Bom, o desafio também foi meu. Eu fui convidado a participar com uma palestra com vocês e eu resolvi trazer um tema bastante diferente. E ele chama Em caso de emergência, quebre o vidro. Não quebre a cabeça. Desafios e soluções para o trabalho em grupo. O que é importante a gente saber? Queria fazer um outro desafio dentro do desafio. Você já parou para pensar que alguns vendedores têm mais sucesso que outros? Você já parou para pensar que algumas pessoas têm um poder de convencimento melhor do que outros? E você sabia que isso vende em um comprimido? Não? É, porque também é mentira, não vende no comprimido. Mas isso não quer dizer que não existem algumas metodologias, algumas coisas que facilitam, que podem ajudar você a aumentar em pelo menos 50% a venda do que você quer vender. Ah, você não vende? Você acha que aquele convite para sua esposa ou para o seu marido para fazer alguma coisa não é um tipo de venda? Ou para o seu filho, ou para sua mãe, para o seu pai, ou para algum amigo. É uma venda. A gente sempre está se vendendo a qualquer momento. Então, por exemplo, o professor, né, está vendendo a sua disciplina para os alunos. Não é questão de receber por isso, mas é mostrar para alguém que o que ele está fazendo tem um fundamento, tem algumas características, tem um embasamento, existe uma metodologia e mais várias outras coisas por trás de tudo aquilo. Que nada mais é do que uma venda. A gente vende. Talvez a profissão mais antiga de toda parte, mas a gente vende. E a venda, por incrível que pareça, é um estado emocional e uma estatística, né? Como assim? Vocês vão entender daqui a pouco. Porque para qualquer venda, a gente precisa de um tipo de comunicação. Como vem sendo a sua comunicação? E essa comunicação é uma comunicação tanto interna como externa. Quando você consegue se entender melhor os sinais e sintomas que seu corpo apresenta numa conversa, num diálogo ou numa negociação, você vai começar a entender melhor como as outras pessoas funcionam também. E entender também que as pessoas não são igual a você. Cada um tem uma característica diferente. E isso é bastante interessante. Mas por que, de repente, esse título, né? Nossa, em caso de emergência, quebre o vidro. Já vou mostrar para vocês. É bastante interessante. Então senta aí, pega um papel e uma caneta e vai anotando aquilo que possa interessar para você, que pode ser bastante útil em alguns momentos. Espero que de menos estresse, já que a gente está num desafio, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar, deixa eu mostrar no slide para vocês aqui. Quando a gente está num desafio, então mostrando aqui, em caso de emergência, quebra o vidro e não a cabeça. E uma das coisas que a gente tem que pensar enquanto a gente está fazendo um programa desse, um desafio desse, é justamente qual que é o vidro, né? Minha cabeça está aqui, mas qual que é o vidro? O vidro são os mindsets, os pensamentos e as crenças. São todas as coisas invisíveis que existem na vida, a gente não consegue enxergar, a gente talvez não consiga mensurar, a gente talvez não consiga palpar ou sentir o cheiro, mas a gente tem uma sensação que nem sempre, para falar a verdade, que essas sensações que elas também são imperceptíveis, mas a gente sabe que tem alguma coisa que pode facilitar para algumas pessoas e pode deixar mais desafiador, mais difícil para outras pessoas. E tudo isso tem relação com justamente a nossa cabeça, né? Não necessariamente a cabeça física, mas justamente aquilo que faz a nossa cabeça pensar. Então, por exemplo, quando eu vivo um conflito, eu tenho que pensar assim:
cada um desses dois, eles têm um ponto de vista diferente. Por um mesmo objeto, que para um pode significar um 6 e para o outro pode significar um 9. E aí é um desafio interessante pensar que os dois podem estar certos. Depende muito do ponto de vista e do momento que eles estão conversando. E como que a gente pode fazer para fazer a gestão desses conflitos? Em alguns momentos meio que a gente precisa tomar decisões rápidas ou até vagarosas, mas o conflito existe, a gente precisa resolvê-lo da melhor maneira possível. Então, logo de cara, uma das coisas mais importantes que existe é a arte de fazer os negócios ou os acordos. E o que são esses acordos? Os acordos são os acordos internos que a gente realiza com a gente mesmo e também os acordos externos a nós, com o outro. A gente tem que entender internamente qual que é o momento de descansar, o momento de trabalhar, a nossa cobrança interna. E ao mesmo tempo a gente tem que saber negociar com o outro para saber até qual momento que eu posso ou não fazer algo, que eu posso ou não ser cobrado por algo, ou que eu posso ou não cobrar por algo. Então o melhor momento de tudo isso acontecer é no momento que ainda não existem os conflitos. Então se vocês não fizeram isso ainda, talvez seja o momento adequado de começar a fechar os acordos. Que tipo de acordo? Até que hora eu posso ficar hoje? Até que hora eu posso ficar amanhã? Até que hora você pode contar comigo no celular, no WhatsApp, no computador? Até que momento eu posso fazer essa atividade que mesmo que eu tenha concordado em fazer, eu não terminei? E eu tenho as outras coisas para poder trabalhar também. Então eu tenho que pensar e fazer um acordo interno, até que momento eu aceito, e os acordos externos, até que momento eu posso pedir para o outro, e isso inclui também a nossa família, porque você está escolheu, né, ficar nesse desafio ao invés de fazer outras coisas. Então existe esse acordo interno, existe esse acordo familiar também. Então aproveite o momento para poder fazer esses acordos entre vocês, fechar, porque quando a crise se instala ou o calo aperta, como a gente fala, é um momento assim que fica um pouco mais complicado da gente fazer esse tipo de negociação. Mas, como diz, o combinado não é caro, certo? E aí é importante a gente lembrar e entender que a gente é feito de mente, emoções e corpo. Ah, mas meu joelho dói. Mas seu joelho dói e de repente a emoção vinculada a uma dor não deve ser tão legal. E aí de repente a gente começa a pensar como é que eu posso me livrar dessa dor no joelho, o que eu posso tratar e o que eu de repente não vai funcionar, eu vou ficar com essa dor. Então de repente é interessante a gente começar a pensar nos aspectos que ligam a mente, as emoções e meu corpo. Vocês estão num desafio e esse desafio ele desafia vocês a criar um produto que de repente traga atenção para ele. E aí você tem que pensar sinceramente nesse momento em qual sensação, mentalidade ou sinestesia você quer trazer para aquela pessoa, para aquelas pessoas que você quer atingir, tá? Então, quando a gente pensa nessa interação, a gente pensa nessa interação interna. E também como o nosso interno interage com a parte externa. É muito importante que em algum dos momentos a gente comece a refletir sobre isso. Tanto por motivos pessoais como profissionais. E talvez agora alguém pode estar pensando, ainda bem que ele falou que é pessoal e profissional, porque eu não misturo as coisas. O que é pessoal para mim é pessoal e o que é do trabalho é do trabalho. O profissional e o pessoal eu não misturo. Gente, sinto muito informar, mas uma coisa é exatamente igual a outra. Quando você morrer em casa, o seu profissional não vai trabalhar. E se porventura aconteça algum acidente com você no trabalho,
o seu pessoal não volta para casa, tá? Então é uma grande falácia e a gente sempre depende de uma coisa e de outra coisa. Quando a gente começa a pensar nos problemas, é interessante a gente pensar nas soluções também. Então, por exemplo, disso que eu vou falar para vocês agora, mais ou menos 70 a 80% dos problemas eles podem ser resolvidos entendendo algumas coisas. Dentre essas coisas, a primeira, o mapa não é o território. O que isso significa? Né? Eu não sei se tem alguém da geografia, mas quando a gente pensa num mapa, o mapa é uma representação de algum território, correto? E quando eu trabalho com o mapa, eu não tenho o território de fato na mão. Então eu tenho, como eu disse, uma representação. E as sensações, emoções e realidades, elas também são parecidas. Porque a minha realidade é diferente da realidade da outra pessoa, mesmo que a gente viva no mesmo bairro, talvez no mesmo prédio, na mesma casa. As realidades, elas são diferentes. E é interessante a gente aceitar isso para poder entender qual que é o mapa do outro e qual que é o meu mapa. E o importante, de repente, é a gente começar a fazer uma integração de mapas para que os nossos mapas se ampliem. Outra coisa importante, a realidade não é conhecida, mas percebida neurologicamente. De que jeito? Música é legal, né? Então, na verdade, o que eu gosto é do som. Se eu for num show, das imagens, ou se eu assisto algum vídeo, né? Das sensações que isso me traz e das palavras, de repente, que estão lá numa música. E todas as outras coisas que a gente interage na Terra, né? No nosso dia a dia, também ele depende dos sons, das imagens, das sensações e das palavras. E entre outras coisas que eu vou abordar mais para frente. E é interessante que junto com o som, imagem, sensação e palavra, e mais todas as vivências e experiências que cada um tem, cada indivíduo acaba criando seu modelo de mapa de mundo, a partir de todas essas informações que a gente acaba trazendo da vida. E aí é uma outra coisa, talvez seja uma das coisas mais importantes do que a gente acaba aprendendo e fazendo no dia a dia. Que na vida não existe fracasso. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Então, quando de repente eu faço alguma coisa que não dá muito certo, eu posso entender que existem alguns resultados que podem oferecer um feedback, né, do que precisa ser modificado. Que é um ponto de vista excelente para eu começar a pensar no que é que eu posso mudar na minha vida, no meu trabalho e nesse meu produto, por exemplo. Estou falando de vida, produto e trabalho porque vocês estão em equipes, certo? E essas equipes, elas precisam se apoiar de uma maneira ou de outra. E às vezes algumas equipes se perdem, alguns grupos se perdem. Dentro do próprio grupo, não fora do grupo. E é importante a gente começar a se entender, tanto individualmente como coletivamente, como também sistematicamente dentro de todos os grupos que estão participando desse evento. Então, qual que é o melhor mapa que existe? O melhor mapa é o que você tem, é o teu. Não tem outro mapa, porque se você tivesse outro mapa, seria outro mapa e seria seu também. Então, o mais importante é você entender o seu mapa, entender o teu funcionamento. E o mais importante disso, porque é o teu mapa, quanto mais você enriquece esse mapa, melhor é para você. Melhor é para você e para todo mundo que está perto de você. Então, enriquecer o mapa acaba sendo a chave. E como que eu enriqueço o mapa? Conhecendo outros mapas. Como que eu conheço a minha cidade? É andando pela cidade. Como que eu conheço a minha região? É andando pela região, conversando, trocando ideia, investigando. Tudo isso faz parte, realmente faz parte. Então, quanto mais eu acabo conversando com outras pessoas e pegando um pouco do mapa do outro, o meu mapa vai ficando mais ampliado. E eu consigo entender melhor as pessoas e as situações que a gente acaba se metendo. E é uma coisa muito importante. Tudo isso que eu falo para vocês, gostaria de reforçar que isso é uma coisa pessoal e profissional e pensando no produto e no serviço que vocês oferecem ou estão dispostos a oferecer. Tudo isso que eu falei agora
existe uma linguagem. E essa linguagem é como se fosse uma comunicação. E essa comunicação, ela depende muito de como é que cada um se sente em relação ao mundo, de como é que cada um quer se comunicar com o mundo. E essa linguagem, ela traz um sintoma, que ele pode ser físico, psicológico ou emocional. O que é esse sintoma? Felicidade, tristeza, pensamentos e também motivações físicas de querer correr, por exemplo, ou algo do gênero, estudar, enfim. Então, o sintoma é uma comunicação intrapessoal de como está se sentindo em relação ao mundo. Às vezes a gente acaba espanando e esparramando, né? Dependendo do estado que a pessoa está. Ou ela está feliz demais, ou triste demais, e cada maneira que cada um está, ela se comunica de um jeito. E essa comunicação depende dessa linguagem. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta de usar as palavras certas. Mas as palavras dentro de uma comunicação, ela é só 7% da linguagem expressa por nós. O tom de voz, ele é responsável por 38% dessa comunicação, da linguagem. E o nosso aspecto corporal, ele acaba atingindo 55%. Agora começa a ficar um pouco mais claro, de repente, que algumas pessoas têm maior facilidade para falar. Algumas pessoas falam muita coisa e outras não falam tanto, mas mesmo sem falar tanto, existe um significado gigantesco por trás de tudo aquilo que ela não verbalizou. Porque a linguagem, ela está além das palavras. Depende do tom de voz que a gente conversa e como é que o meu corpo se comporta dentro dessa conversa, tanto interna como externa. E dentro dessas linguagens, é interessante começar a estudar um pouco mais sobre a parte neurológica de funcionamento do cérebro. Então, por exemplo, tem o cérebro trino do MacLean. O cérebro trino, dentro do conceito que ele expõe, dentro da neurologia, da neurofisiologia, divide o cérebro humano em 3 partes. Entre o cérebro reptiliano, que é situado, esse cor de rosinha aqui, ó, que é situado aqui na base do cérebro, e é responsável pelas ações instintivas. Então é responsável pelo instinto, essa parte aqui. Como se fosse um cérebro reptiliano, que é conhecido também. Ou croc brain, que é como se fosse do crocodilo, né? Eu tenho também a parte do cérebro dos mamíferos inferiores. Então é uma camada intermediária que é ligada ao emocional, que é o nosso sistema límbico. Tá? Então são mamíferos mais primitivos que já começam a expressar alguma emoção. Os répteis não têm emoção, eles agem por impulso e por necessidade. Os mamíferos, mesmo os inferiores, já começam a ter certas emoções e sentimentos. O que diferencia os mamíferos mais evoluídos, que reza a lenda que somos nós, né, os humanos, é o neocórtex. Esse neocórtex é a área mais recente e está relacionada às decisões racionais. Então é a maneira que a gente pensa, pondera, né? Que a gente fica ruminando algumas ideias. Então é graças ao neocórtex. E por que isso é importante? Gente, como eu falei agora há pouco, a venda, ou melhor, a compra, está mais relacionada às questões emocionais do sistema límbico do que do neocórtex, da racional. Igual carro, né? Carro, muita gente fala assim, mas carro serve para levar a gente do ponto A até o ponto B. Beleza. Mas se isso fosse plenamente verdade, por que existiriam tantas marcas e modelos diferentes? Será que só uma não bastaria? E será que de repente isso não tem a ver com o sistema límbico? Como a pessoa não quer ir até lá apenas. É a maneira que ela quer chegar até o ponto escolhido. Então, também vale a pena começar a pensar no produto de vocês, se ele atinge a parte instintiva do indivíduo, eu preciso, é vida ou morte, isso é muito importante. O sistema límbico de agradar, nossa, traz uma sensação muito boa, eu gosto disso, dessa conexão que existe, ou da parte racional.
Não, dentro das opções, essa é a melhor opção. E tentando lembrar que cada um tem uma característica mais marcante do que outra, e normalmente não todo mundo é igual a gente. Cada um acaba tendo uma característica diferente um do outro também para tomar as decisões de vida. E aí uma coisa muito legal agora, a teoria DISC, não sei se você ouviu falar disso já, mas a teoria DISC, o DISC, ele é um teste comportamental. Ele vem do livro, né, Emotions of Normal People, do William Moulton Marston. Esse cara, se eu não me engano, ele ajudou a produzir aquela máquina de detector de mentira. E também, se eu não me engano, ele foi a pessoa que inventou o personagem da Mulher Maravilha, né? Não à toa com o laço mágico, que é o laço da verdade, que fazia as pessoas dizerem a verdade. Será que ele era interessado na verdade? Bom, e dentro dessas 4 dimensões do comportamento, ele acabou colocando dentro do livro dele essas características do ser humano, como sendo os perfis de comportamento. E é interessante salientar já que perfil de comportamento é qual que é a via preferencial de comportamento do indivíduo. Isso não quer dizer que é só uma ou que apenas é essa que ele usa a vida inteira. Ele pode mudar essas vias de comportamento ao longo da vida. E dependendo muito do que ele é solicitado. Então, assim, é importante a gente começar a prestar atenção, e eu vou falar agora para vocês qual que é cada um, dentro do teste comportamental. Então, por exemplo, existem 4 dimensões, essas 4 dimensões são a dominância, então o DISC, né, o D do DISC é a dominância, o I do DISC é a influência, o S é como se fosse do inglês, né, do estável, e o C é da conformidade. Mas como que isso funciona na nossa vida? Olha que interessante. Existe um teste que dá para fazer, mas aqui o importante é você se identificar ou identificar o seu colega, que isso vai ser muito útil daqui a pouco. Então existe uma tendência de comportamento de cada perfil. E essa tendência de comportamento do dominante, né, da dominância, é a seguinte. Então, o perfil D, que é o da dominância, ele aceita desafio, ele é rápido e objetivo, ele adora e sabe lidar com problemas difíceis, ele não se afastará de conflitos, podendo até mesmo gostar dos conflitos, ele busca esse conflito. Ele é corajoso e toma decisões rápidas, ele apresenta um espírito de líder, ele tem uma necessidade de dirigir e controlar, induz a ação dos outros a seu favor e dá uma controladinha mesmo. Tem uma facilidade para expor os problemas, ele olha no olho sem rodeios, é direto, firme ao se expressar, provavelmente atrasado e com pressa sempre, sempre. É ansioso, impaciente e quer tudo para ontem. Ele atinge os resultados rapidamente e é orientado para a superação das metas. Tem meta, é comigo, vamos bater essa meta e dobrar a meta. É competitivo e agressivo na busca por resultados. O local de trabalho provavelmente é desorganizado, não tem tempo, né? Então bora, vamos. É funcional e gosta de praticidade. E o maior medo do perfil dominância é perder o poder. Se ele percebe que o poder está sendo perdido por algum motivo, ele começa a entrar em desespero. E ele também gosta de elogio. Se de repente o feedback dele é negativo, ele acaba não gostando muito da ideia não, mas faz parte da superação dele também isso. As tendências do perfil I, que é a influência. Ele apresenta um ótimo senso de humor. Ele é comunicativo, influente, sociável e confiante. Ele é inspirador e motiva as pessoas. Ele é otimista, entusiasmado, alegre e causa boa impressão. Ele está sempre sorrindo e conversando com alguém. É voltado às pessoas. Tem um interesse nos acontecimentos ao seu redor. É curioso, está todo sabendo. Ah, vamos lá, vamos, né? Ah, não sei o que lá, o pessoal está indo almoçar. Vou também. Aí volta, tem outra turma saindo. Ah, vamos também. Não tem problema não.
Ele pode ter dificuldade de manter o foco ao se comunicar, conversa de muita coisa e acaba se perdendo. Tem dificuldade de colocar a ideia no papel. No papel, papel. Talvez ele consiga expressar, falar, mas falar assim, coloca no papel o que você está me falando, não sei. Ele dá importância ao reconhecimento social, que para ele é importante. Pode ter grande necessidade de agradar os outros. O local de trabalho provavelmente desorganizado com prêmio e foto de festa. E sob pressão pode não trabalhar de modo sistematizado. Dá uma espanada. E o maior medo do perfil de influência é ser rejeitado. O pessoal fala, não quero mais. Ele tem medo disso. Por isso que ele tem esse senso de querer sempre ficar agradando os outros. O perfil S, de estabilidade. Ele é voltado ao grupo, à família, aos amigos. Então ele é o companheirão de todo mundo. Aprecia união, lealdade e trabalho em equipe. Ele pensa bastante antes de decidir falar e agir. Mas põe bastante nisso, viu? Ele pode ser muito indireto nas comunicações, porque ele tem medo de magoar o outro. Porque vai que eu falo e ele se magoa. Ele aborda as pessoas de forma calma e amigável. Possui facilidade em ouvir. Ele é um ótimo ouvinte. Sempre disposto a servir e apoiar. Ele pode sentir dor e o sentimento dos outros. Compreende e aceita as coisas com facilidade. É um bom ouvinte e compreende bastante. Valoriza relacionamento de longo prazo e relações permanentes. É metódico, hein, gente? É metódico. Ele é consistente e cuidadoso. E possui a forma definida de realizar as tarefas dele. Ele leva a estabilidade e previsibilidade para o ambiente de trabalho. Ele sempre faz a mesma coisa. É aquela pessoa assim, vamos fazer tal coisa? Vamos analisar para ver como é que vai ser feito. Ele quer sempre terminar o que começa, não pega duas tarefas. Ele termina uma primeira para poder pegar a segunda. Ele pode ser resistente às mudanças quando não há razão clara para isso. E mesmo que às vezes seja clara, mas o claro para ele é que esteja no papel e que ele sinta palpável mesmo. O local de trabalho provavelmente é organizado. Tem foto da família, das suas posses e certificado de competência. E o maior medo dele é magoar alguém. Gente do céu, essa pessoa, ela não magoa ninguém, mas ao mesmo tempo ela magoa todo mundo, né? Porque tentar agradar todo mundo acaba sendo um problema muitas vezes. E o conformidade, como que ele faz? Ele é detalhista e minucioso, muito exigente e perfeccionista, com foco na qualidade. Ele tem uma mente analítica e examinador. Busca informação para tomar decisão. Cadê os dados? Me mostra a estatística. E aí sim a gente vai fazer isso. Toma decisão com sólida base dos dados. Sob pressão é excessivamente crítico. Aprecia ambientes com regras e procedimentos claros e definidos. Então, cadê? Onde está escrito isso aí? Se tiver escrito, beleza. Se não, ou vamos escrever, eu não sei se vale a pena. Ou vamos esperar alguém escrever alguma regra, né, para poder fazer, porque vai que a gente burla a regra. É diplomático e pensa bem antes de poder falar alguma coisa. Tem a tendência de ficar em silêncio, é mais introspectivo um pouco. Ele pode ser visto como socialmente distante, ele não fica interagindo como o dominante e o influente, por exemplo, e o estável, né? O estável ele é da galera, do grupo também. E prepara-se bem para a reunião e apresentação. Chega lá, fala, gente, traz o que vocês acham para essa reunião. O cara chega com PowerPoint, Excel, tudo pronto, já com projetor de slide já para poder mostrar. Ele é voltado para o trabalho e prefere ambiente fechado e pouco barulho. Ele tende a ser preocupado e ter dificuldade para lidar com o erro do trabalho. Como ele é muito metódico, ele é contra o erro. E aí, se ele errar, é complicado, hein? Se alguém pegar e falar. E se alguém for falar para ele que ele está errado, tem que mostrar por A mais B que ele está errado. O local de trabalho é bem organizado e talvez impessoal. Trabalha com precisão. E o maior medo do perfil conformidade é ele errar e ser criticado pelo seu trabalho.
Porque eu pensei tanto nisso. Eu fiz todos os cálculos e agora de repente está errado o negócio. Não, é matar o conformidade. Dentro desses 4 perfis, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é: qual que você acha que você se enquadra mais? Deve ter um que parece mais com você um pouco. Se não 2. Dificilmente 3, mas pode ser. Porque dependendo do contexto você pode agir mais de um jeito ou mais do outro. Mas normalmente, na maior parte das tomadas de decisão da sua vida, você acaba escolhendo 1 ou 2 perfis para acabar tomando as decisões e agindo, mesmo que por impulsividade. E aí, se você conseguir se identificar, talvez você consiga olhar para o seu colega do lado e identificar ele também. E entender que cada um é diferente e cada um tem uma característica. Mas e aí, o que eu faço com isso, né? Qual que é o melhor perfil que tem? Será que o meu é melhor? Será que o do meu colega é o melhor? Qual que é o melhor? O melhor perfil é o que você tem também. O melhor perfil é o que você tem. Mas o importante, quando a gente entende do perfil, olhando principalmente quem tem um espírito mais de liderança, ou mesmo o grupo agindo em conjunto, é pegar e perceber que cada um tem uma característica, que não tem o melhor ou o pior. Mas dependendo de cada situação, ter um comportamento é melhor e dependendo da situação, ter outro comportamento é pior. E quando a gente pensa no grupo, e cada um sendo diferente, a gente começa a entender que a gente tem uma caixa de ferramenta pronta para poder ser trabalhada e ser usada. Então, nesses momentos de decisão, se alguém tem um perfil melhor para escrever, para procurar ou para seguir em frente e falar, talvez seja um momento de cada um assumir um papel mais importante dentro do que cada um consegue. Porque, na verdade, todo papel é importante. Mas se de repente você não consegue desempenhar bem um papel, está na hora de passar para quem consegue. Porque o importante nesse momento é o grupo. Não você, não o outro. E aí com o grupo trabalhando de uma maneira melhor, vai ficando mais fácil. E eu tenho mais algumas alternativas para vocês também aqui. Então, por exemplo, uma das estratégias que existe para poder tomar algumas decisões e melhorar um produto, uma ideia ou um serviço é, por exemplo, a estratégia Disney. A estratégia Disney ela é básica, mas bastante interessante. O Disney fala assim, né, que tudo começa com um sonho. Então a gente começa pelo sonhador. A primeira coisa é a gente começar a sonhar no produto em todos os sentidos que você pode imaginar. E quando eu falo em todos os sentidos, é em todos os sentidos mesmo. Porque quem sonha não tem limite. E o momento de sonhar ou a pessoa que está sonhando, ela não pode ser parada. Ela tem que ser incentivada. Então quando eu penso no produto ou na conversa, de repente, nessa metodologia, o sonhador coloca todas as possibilidades ou impossibilidades do universo, porque a gente está sonhando. Logo depois que esgota a parte sonhadora, entra o personagem realizador ou realista. E aí nesse momento, sempre é de uma maneira construtiva, que dentro da realidade o que é possível ou não. E começam alguns ajustes dentro do sonho. Depois que termina o realizador, o realista, entra o crítico com uma crítica construtiva, no sentido de o que é que a gente pode melhorar aqui para atender melhor. E depois que sai do crítico, volta para o sonhador começar a pensar nas novas possibilidades que talvez o crítico não conseguiu e nem o realizador. E aí depois volta para o realizador, que é para o realista, voltando para o crítico e vai seguindo nesse ciclo até que as ideias se esgotem. É uma ótima ideia para poder trabalhar as capacidades de cada um. Porque quando você identifica que tem alguns, porque você pode dividir em grupo, né? Então agora todo grupo vai ser o sonhador, todo grupo vai ser o realizador ou o realista, todo grupo agora vai ser o crítico ou construtivo. Ou então dividir as tarefas para o que cada um tem mais facilidade. Porque às vezes um tem um olhar mais crítico, o outro mais realista e o outro mais sonhador. Aproveite a sua equipe.
E aí também é interessante pensar, porque tem muita gente que não entende como funciona o aprendizado, ou como ela aprendeu muito na vida já, ela acha que daquele jeito é o melhor jeito. Não que seja ruim o jeito dela, mas existem outras maneiras. E é importante a gente entender como funciona o aprendizado para não causar frustração e entender que às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo para amadurecer. Então, nesse gráficozinho aqui azul, aqui em cima, é assim, né? A pessoa não sabe nada. Conforme alguém ensina ela alguma coisa, ela começa a aprender, o que começa a acontecer? Ela começa a evoluir o aprendizado muito, porque ela não sabia nada, começa a aprender, até que chega num patamar que o aprendizado dela não vai acontecer mais. Ela aprendeu tudo que tinha naquele ano, né? Na salinha da escola dele. Então, se ele continuar no mesmo ano pela vida inteira, o nível de aprendizado dessa pessoa possivelmente não vai melhorar tanto. Agora o interessante é aqui embaixo, né? Quando a pessoa, porque esse platô aqui é como se fosse esse platô aqui, ó. Tá? No gráfico de baixo do vermelho. E aí se a pessoa não fizer nada, ela continua sabendo isso. Mas se porventura ela resolve querer aprender um pouco mais, ela vai acabar se aventurando em fazendo coisas que ela não fazia antes. E nesse momento que ela resolve tomar as atitudes para fazer outras coisas, a produtividade, ou sei lá o termo que você quer dar para isso agora, ela não consegue mais desempenhar como ela desempenhava antes. Então, o nível dela de entrega diminui. E qual que é o problema disso? Se a pessoa chega aqui embaixo e diminui o nível de entrega, e ela não entende que faz parte de um processo de aprendizado, o que ela faz? Ela volta a fazer o que ela fazia antes. E ela vai continuar nesse platô. E esse platô vai seguir em frente. Porque ela não está se desafiando. Agora, quando chega aqui e ela entende que faz parte do aprendizado, eu começar a fazer errado, eu aprender, ela vai conseguir entender que logo, logo, o nível de aprendizado dela volta a subir, extrapolando aquele nível onde ela estava e logo que vai chegar para um novo platô. E aí, de novo, desse platô eu volto para cá ou não, que vai depender da tua atitude naquela época, naquela vida. Acho que é importante a gente entender esse processo de aprendizado, porque às vezes você está num desespero, aí você fala, não, vamos fazer de tal jeito, aí você começa a fazer, começa a dar tudo errado, mas é que faz parte, assim que você conseguir acertar, talvez você melhore exponencialmente tudo aquilo que você estava fazendo. Então é importante a gente começar a prestar atenção nisso também. E o ciclo da aprendizagem, ela é muito legal. Olha que massa. Então no 1 aqui, ó, é a incompetência inconsciente. Então, a pessoa nem sabe que ela não sabe. Ela nunca nem pensou naquilo. Sabe? Você fala assim, você sabe o que é tal coisa? Ela, não sabia nem que existia essa palavra, né? Então ela não se sente, ela é uma incompetência inconsciente. Depois que ela sai, né, se ela resolver sair dessa fase, então aqui é fazendo e realizando, e para cá é identificando e compreendendo. Eu começo a viver uma fase de incompetência consciente. Nossa, agora eu sei que eu nem sei disso, nem sabia que isso existia. Né? Então, ela sabe que ela não sabe. Quando ela rompe essa fase, ela vai para a fase 3, que é a competência consciente. Estudando e fazendo. Não, hoje eu sei. É difícil, é assim e tal. Então você pensa muito bem o que você está fazendo. Igual a gente está aprendendo a dirigir carro, aquele sacrifício no começo, e aí depois que a gente aprende, tudo fica mais fácil. Né? Então é o nível 3. A gente faz as coisas sem nem pensar. Ou melhor, fico pensando para fazer as coisas. O fazer sem pensar é o nível 4, que é a competência inconsciente. Você simplesmente faz, mas você tem até dificuldade de explicar para alguém como você faz, que é uma coisa tão natural e normal para você. Se você explicar, você vai explicar igual os outros fazem, mas você consegue fazer melhor. Então, as fases do aprendizado, também é muito importante a gente entender que existem essas fases. E muitas vezes a gente acaba entrando na incompetência inconsciente, também conhecido como o Dunning-Kruger, né? A síndrome de Dunning-Kruger, que é aquela síndrome de Dunning-Kruger que a pessoa ela nem sabe que ela não sabe.
E ela palpita, né? É tipo brasileiro sendo juiz, agora também político e sendo tudo ao mesmo tempo. Ela não sabe nada daquilo e ela fala de uma maneira que ela domina um assunto. Mas acaba sendo uma incompetência inconsciente. Ela não tem nem noção. Então é importante a gente começar a perceber esse tipo de comportamento também e saber que a gente tem essas fases e evoluindo de acordo com as fases que a gente vai passando da nossa vida. E dentro do aprendizado, nossa gente, isso aqui é muito legal. Para quem tem filho ou para quem não tem filho e gosta de aprender a estudar, você vai começar a perceber que as pessoas usam mais um sistema representacional do que outro. Então, a gente tem uma mania de falar que a pessoa é sinestésica, a pessoa é visual, a pessoa é auditiva. Mas na verdade não é que ela é. Ela tem uma preferência de uso mais sinestésico, mais visual ou mais auditivo. O gustativo e o olfativo também entra, mas com uma menor tendência. E aí é importante você começar a visualizar isso e perceber que quando alguém fala de um produto teu e você escuta, você tem que pensar se ela não está criticando em relação a um dos sistemas representacionais. Quando alguém fala assim, é um sistema meio frio, não dá para entender, né? O frio leva à impressão do sinestésico. O que é que a pessoa espera receber naquele produto, naquele serviço, que ela vai sentir uma sinestesia, que é um toque, né? Um pouco melhor. Mas tem que tocar na pessoa? Não, não é tocar de fato, mas ela sentir de uma maneira que é como se ela se sentisse tocada. Ou ela ouvir algo, ou ela visualizar alguma coisa. E se possível, sentir algum cheiro ou um sabor. E aí quando a gente tem essas ferramentas, a gente começa a perceber que existe uma comunicação nas equipes. Existe uma comunicação interna e existe uma comunicação externa. E esse interno tem dois sentidos, tem duas conotações. A comunicação interna da pessoa com a própria pessoa e a comunicação interna do grupo. E aí também vai existir a comunicação externa. A comunicação externa é mais tanto tua para uma outra pessoa, como do teu grupo para os outros grupos e para os jurados. Qual que é a visão será que eles estão tendo de você? Será que o que você vem fazendo vem trazendo a comunicação assertiva que você gostaria ou não? Então é uma coisa a ser ponderada. E quando a gente fala de tempo, né? Tempo clica aí na tela, né? Dinheiro ou vida? É zoeira, quem clicou não adianta nada. Tempo é vida. Muitas vezes com o tempo a gente perde dinheiro. E a vida vai passando também. Eu falo isso porque vocês escolheram estar nesse desafio e tem que ver o quanto que você está disposto a se empenhar e fazer valer a pena todo esse aprendizado e tudo isso que a gente vem conversando. E quando eu falo de tempo, eu também acabo remetendo à parte da procrastinação. Procrastinação, uma palavra tão forte atualmente. Será que você vem procrastinando? Será que de repente a sua procrastinação não tem relação com o seu senso de perfeccionismo? Porque também a procrastinação, gostaria muito que você pudesse entender que ela tem relação com o senso de perfeccionismo, sim. Por quê? Porque se eu entrego um produto e alguém reclama, alguém está falando que meu produto é ruim. Agora, se eu não tenho esse senso, eu vou querer o feedback. Então me fala logo o que é que está ruim para poder arrumar. Agora, a pessoa que é muito perfeccionista, ela não aceita as críticas em relação ao que ela vem fazendo. Porque eu sou muito boa, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Como é que alguém vai me criticar? Então eu prefiro não entregar. Eu arrumo umas desculpas boas e eu acabo não entregando. Então é interessante pensar na procrastinação, que quando eu tenho os meus acordos internos e externos, é difícil essa procrastinação acontecer de fato. E aí é massa porque existe uma lei de Parkinson. Já ouviu falar de lei de Parkinson? Talvez você deve ter ouvido falar da doença, né? O mal de Parkinson. A lei de Parkinson não tem nada a ver com a doença, tá? A lei de Parkinson, ela fala assim, né? Que o trabalho ele se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização.
É tipo um HD. Se você tem um HD de 512, você arruma arquivo até de 512 giga, quer dizer, para poder trabalhar. Quando você arruma um HD de 1 tera, aí você arruma mais coisa para poder colocar. Se você arrumar um HD de 7.000 tera, você vai arrumar arquivo para enfiar lá dentro, né? E aí quando a gente traduz isso para o tempo, o que acontece? É assim, se você tem 24 horas, você vai executar aquela tarefa em 24 horas. Mas se te derem 3 horas, você vai fazer a mesma tarefa em 3 horas. E aqui é um ponto importante para vocês começarem a saber dividir tarefa dentro do tempo necessário. Estipula o tempo e faz tudo o que dá para fazer dentro daquele tempo estipulado. Não deu? Não sei se vai ser muito diferente se você der mais 3, 4 horas a mais. Porque talvez não vai mudar tanta coisa. Entra muito, de novo, que eu falei agora há pouco, em relação à procrastinação e ao perfeccionismo. Mas será que a pessoa vai conseguir entregar? Então, é um ponto a ser considerado demais para poder pensar se vale a pena. E aí, gente, às vezes começa a estressar, nossa senhora, não estou aguentando mais. E aí é o momento que a gente tem que parar, respirar e meditar. Meditar, se possível, para quem tem prática ou não, mas meditar de começar a enxergar diferente e se dar a oportunidade para poder respirar, ter um novo ponto de vista em relação a algumas coisas para poder se acalmar um pouco mais e crescer. Melhorar meu mapa, lembra que eu falei do mapa? Eu melhoro meu mapa desse jeito. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre meditação e quiser se acalmar um pouco, recomendo demais que procure meditações guiadas, né? Meditação guiada. É uma maneira ótima de dar uma acalmada. E para quem quiser respirar, é só respirar. Tem smartwatch, o Google hoje, você tem lá exercício de respiração, ele mostra até no buscador, você respirando devagar, lentamente, fazendo uma inspiração e depois fazendo a expiração. 10 ciclos, por exemplo, acabam trazendo grandes diferenças fisiológicas no nosso corpo. Acalma demais. É muito interessante tudo isso, viu? E para poder fechar com vocês, é importante de repente você fazer 4 perguntas para o seu produto ou serviço. Isso é tirado da estratégia do Oceano Azul. Por que alguém deveria comprar esse meu produto aqui? Será que ele tem alguma utilidade excepcional, diferente dos outros? Será que ele tem um preço justo para poder atrair a audiência que eu gostaria, né? Ao público-alvo, a persona, o avatar? Se esses termos não forem comuns, é importante vocês procurarem. Eu posso criar com um preço lucrativo, né? Ou não, eu só vou pagar minhas contas. E a outra coisa é, será que existe algum impedimento que desencoraje o mercado de aceitar o meu produto? Outros produtos ou alguma coisa que, de repente, eu não sei se eu sei, mas seria importante você começar a perguntar. Bom, fechando com vocês, é importante você ter um conhecimento interno teu, para que você consiga ter um conhecimento interno do seu grupo, da sua equipe, para vocês aprenderem a se comunicar da melhor maneira possível, tanto internamente como externamente. E dessa maneira, você possivelmente vai conseguir deixar seu público-alvo um pouco mais por dentro daquilo que você quer vender. E se caso ele queira vender ou participar daquilo, ele sabe onde ele está entrando e o que ele está adquirindo. E a satisfação dessas pessoas quando elas realmente têm o poder de escolha para escolher alguma coisa que vai fazer diferença é muito importante. E as pessoas valorizam isso. As pessoas viram fãs, né? E te defendem, seja lá onde for. Então é importante a gente começar a perceber essa comunicação. A primeira é interna, para depois a gente começar a se comunicar de maneira para fora, de maneira mais fácil. Tudo bem? Bom, boa sorte para vocês. Sei que vocês devem estar bastante ocupados. E se porventura vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição também. Inclusive no Insta, no Alisson Braz, igual meu nome aqui, ó.
tudo junto, tá bom? Um grande abraço para todos, boa sorte, vai lá e arrebenta!